Com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Dr. Gray, você mencionou algo no último programa, ou no anterior, e nós não comentamos mais sobre aquilo, mas deveríamos. Você se lembra do que estava falando? Estávamos falando da mudança que Deus trouxe para a vida de Paulo, e como ele mudou drasticamente do judaísmo para o cristianismo, se tornando o grande soldado da fé. E falamos de como nós mudamos, somos modificados, aprendemos coisas diferentes durante a nossa jornada. E comecei a mencionar que, nos meus primeiros anos de ministério, provavelmente eu tinha uma fé, um sistema de fé que era diferente em relação a algumas doutrinas que acredito hoje. E eu mencionei que, no que diz respeito às doutrinas fundamentais da igreja, eu continuo leal a todas elas como as conhecia, e como conhecia quando era um pregador jovem. Mas minha ênfase mudou durante o tempo. A ênfase que estava no meu coração, talvez o que eu enfatizava mais quando era jovem, como falei com vários de vocês, crescia em um ambiente de santidade, um sistema de muita santidade. E tudo aquilo era muito importante para mim, crescendo como pregador. E lembro de pregar a mensagem sobre roupas, enfatizando mais no exterior. Mas aos poucos, as coisas começaram a acontecer em minha vida e comecei a notar que se Deus nos muda interiormente, o exterior vem depois. Mas eu lembro de mudanças e até mesmo doutrinas sobre as Escrituras. Mencionei para você que quando eu era muito jovem, nós ouvíamos muita coisa sendo pregada sobre santificação. E de certa maneira comecei a desrespeitar aquilo. A razão é porque estava conectado com o meu passado, pregando muita santidade, e eu queria largar aquilo, entrando em outros sistemas de doutrina, especialmente o Espírito Santo e a segunda vinda, a doutrina da igreja, muitas doutrinas diferentes. Então, em termos de onde eu estava teologicamente, espiritualmente, nós vamos mudando sim. E, felizmente, crescemos um pouco. E todos nós, eu cresci desde que estou aqui no último ano e meio, especialmente voltando e estudando outra vez a grande doutrina da santificação e a doutrina da cruz. É maravilhoso como ministros focalizamos em certas coisas e ficamos ali quando Deus tem outras grandes coisas para nós, mas precisamos nos expor a estas verdades. Se não mudarmos na medida que vamos envelhecendo, mudando para melhor, aprendendo mais, algo está errado em algum lugar, porque devemos estar em um estado constante de aprendizado. E acredito que o Espírito Santo, ele traz isso para nós. E a única razão pela qual não continuamos a aprender ou aprendemos mais é porque não estamos empenhando nisso e perdemos essa grande verdade. No programa da manhã, o Lauren trouxe um grande raciocínio, eu digo programa da manhã, mas hoje mais cedo no outro programa, a mensagem da cruz, que falamos hoje enquanto gravamos esse programa agora. E como o Senhor é capaz, você lembra do que mencionou, não é? Em relação não somente à pessoa que ele salva até as partes mais difíceis, pode salvar perfeitamente. E não é somente a pessoa que está vivendo para o diabo, como Paulo estava aqui, a mesma coisa e Deus salvou ele. Mas você mencionou que isso tinha a ver com crentes também. Claro, Cristo é capaz de salvar perfeitamente. A ideia é que existe um complemento. Não é só para o homem ruim, que era tão ruim, ele pode salvar esse homem também. Mas é a ideia de continuação. Ele é capaz de salvar. Ele pode libertar
de maneira perfeita, em um sentido de estar completo. E a ideia ali é que o que o Senhor começa, Ele completa. Temos um Salvador, então, que não só inicia a salvação, mas Ele continua a mudar, é o que estamos falando aqui. Se permitirmos, Ele vem e nos faz crescer, e é o que vai acontecer. Ele faz isso quando nossa fé está centrada no lugar correto. O crente é para estar em um processo constante de crescimento, como crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Se ficarmos estagnados, e talvez tem momentos, mas não vou mencionar eles, é a vontade de Deus que a gente continue aprendendo. E é por isso que eu encorajo as pessoas, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. E porque é algo que não há como exaustar o seu potencial, não é possível. Eu já usei essa ilustração e acho que está correta. Se você for montar um quebra-cabeça, todos sabem como acontece. Você joga todas as peças na mesa e começa a virar as pecinhas. E é parecido com o aprendizado da palavra de Deus. Demora um tempo. Enquanto você vai virando as pecinhas, você determina. Essa aqui vai na ponta, e essa cor vai com essa cor, e essa também. E quanto mais pecinhas você vira, mais você estuda aquilo, mais você vê aonde as peças encaixam. E enquanto você lê a Bíblia, não necessariamente estudar para mensagens, só ler, você vê as coisas sendo conectadas. E o que eu descubro é que estou virando mais peças. E agora posso colocá-las aonde elas precisam ir. Tudo que eu já aprendi sobre a palavra de Deus veio através da revelação. Deus revelou de uma maneira ou de outra. E eu não sabia, e no outro dia eu sabia. Sim, mas veio do manusear da palavra de Deus, é o que estou dizendo. Com certeza, quanto mais você lê a palavra de Deus, existem cristãos hoje comprando livros cristãos, mas ninguém lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso está errado, não deve ser assim. Você precisa ler o texto em primeiro lugar, somente ele, e manuseando aquilo você entende o que está ali. E essas figuras, essas lindas verdades da palavra de Deus, talvez, depois de ler a 15ª vez, você vai ver algo que nunca viu antes, porque você tem peças do quebra-cabeça bastante para ver aonde aquilo se encaixa, como acontece. Isso é revelação. Você precisa de revelação, mas o crente se assentando de manhã, à tarde ou à noite, quando eles têm tempo, e dedicar seu tempo todos os dias à leitura da palavra também é necessário. Sim, mas Deus usa isso para revelar suas verdades para a pessoa. E se você não lê, você não vai entender. É assim que funciona. É difícil o Espírito Santo revelar uma certa verdade? Para mim, todas as vezes que Deus me mostrou algo, ou me direcionou, me guiou para um certo caminho, sempre foi, 100% das vezes, através da palavra, ou através de um versículo, ou talvez através de uma pregação, ao que alguém falou ou disse, mas sempre associado com a palavra. O Espírito Santo se move sobre a palavra, o que nos encoraja a ser pessoas da palavra e não de um outro livro. Nós precisamos disso e não temos isso o quanto precisamos hoje. Eu encorajo pessoas, pois fico maravilhado com o número de pessoas que estão salvas por décadas e nunca leram a Bíblia inteira. Olha, isso é chocante para mim. Eu nem consigo compreender como isso pode acontecer. Eu lembro que alguns anos atrás, perguntei na nossa igreja, era um culto de quarta-noite, quantas pessoas já tinham lido a Bíblia por inteiro. E alguns levantaram suas mãos e eu olhei para um homem, ele era um querido amigo meu, e ele não levantou a mão. Aí eu perguntei para ele no dia seguinte, e ele era um piloto de uma das grandes companhias aéreas, e eu perguntei, você nunca leu a Bíblia? E ele falou, eu estou tentando. E eu não consegui entender. Então, encorajo as pessoas, e eu tenho que continuar encorajando. Me ajude com isso, porque eles precisam, como Lauren disse, precisam ler esse livro. Todos os dias, podemos dizer que a palavra de Deus é a única coisa que o Espírito Santo usa para operar em nós? Vou dizer assim, a Bíblia é a única verdade revelada no mundo hoje e na história inteira. Então é o que o Espírito Santo usa. Com certeza, ele usa a palavra.
E ele pode usar outras coisas, mas se você para analisar, sempre vai voltar para a palavra dele. Para entender o que você recebeu, tem que vir da palavra. Ele engrandece a palavra dele acima do próprio nome. É uma declaração forte, verdade. E todo cristão deve estar em um plano de leitura. E não estou promovendo esse plano, aquele ou outro. Às vezes ficamos com pressa para ler e lemos rápido e não temos ideia do que estamos lendo, só para completar um plano. Isso tem que acabar. Mas se todo dia você separar um tempo e ler o Antigo e o Novo Testamento, você vai sair com o entendimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai te ajudar a entender. E quanto mais você lê, mais interessante fica. Com certeza, fica mais claro, interessante, e você aplica nas áreas da sua vida que você precisa de aplicar. Eu fico maravilhado quando as pessoas me mandam cartas ou me mandam e-mails, dizem: irmão Sweger, eu comprei a Bíblia de Estudo Expositor. Outro dia um pregador me escreveu e disse: eu não consegui entender Levítico. Não consegui entender. E disse: agora, desde que comprei a Bíblia, é o livro mais interessante em toda a Bíblia. E olha, quando você tenta ler algo e não entende o que está lendo, você perde o interesse naquilo rapidamente. Mas se você tem pelo menos um pouco de entendimento, então tudo começa a mudar. Exatamente. E nós precisamos... Leia, por favor, o primeiro versículo de Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, apresenta Paulo como líder da perseguição contra a igreja primitiva. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Caifás provavelmente era o sumo sacerdote. Vemos aqui quão terrível é a religião. E no próximo programa vamos falar sobre o sumo sacerdote por alguns minutos, porque é algo que precisamos de entender um pouco mais sobre isso. Muito obrigado por estar conosco e diga a outras pessoas sobre o estudo na palavra. Você vai estar fazendo o maior favor para eles. E não só vai abençoar a eles, mas vai te abençoar também. Então não perca o próximo programa e garanto que vai ser uma bênção para você. Obrigado, te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, Um Estudo na Palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Como pais, há coisas que devemos fazer pelos nossos filhos e uma destas coisas é garantir que eles tenham itens, seja livros para ler e colorir, CDs de música ou algo que possa explicar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero falar sobre algo que é um clássico, mas ainda é muito bom. E na verdade,